dar sequência aí ao estudo e à mensagem dessa noite, vamos abrir nesse primeiro momento a palavra do Senhor em Levítico 23. Vamos fazer a leitura agora dos verso 4 a 8. Levítico 23. A 8. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamarei no seu tempo determinado. Proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe nesse momento de reflexão da sua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus bendito, nós contamos, ó Pai, com a Tua graça, contamos, ó Deus, com a ação do Teu Espírito, Pai, conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa mente, nosso coração, ó Pai, ao receber essas palavras, porque nós não somos, ó Pai, capazes em nós mesmos, ó Pai, de articular sobre essa palavra de forma reta. Nós precisamos, ó Pai, da ajuda do Teu Espírito. Nós precisamos, ó Pai, da Tua bondade nos guiando, aplicando essas palavras aos nossos corações. E pedimos, ó Pai, que nesse tempo, nesse momento, o Senhor conduza o nosso coração. Que possamos, ó Pai, como quem é guiado pela mão, pelo Teu santo e bondoso Espírito, possamos admirar e contemplar as maravilhas do Senhor, por meio da Tua revelação, por meio da Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, Pai, edifica Teu povo. Instrua-nos, ó Deus, para a Tua glória. Oramos assim, gratos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, agora o nosso objetivo aqui é tratar aí desse bloco aqui, que temos dos versos 4 a 8, falando da Páscoa e dos pães asmos. Então, como nós já falamos pela manhã, a gente pode perceber que a Escritura não apresenta a história humana como um conjunto de eventos desconectados, né? A gente já consegue visualizar isso de forma bem clara aí. Ou como que acidentais, como que um processo aconteceu porque o outro aconteceu acidentalmente, né, por acaso, né? Mas a gente consegue perceber claramente, a partir da revelação, desde o início, desde o princípio de todas as coisas, uma economia redentiva, orgânica acontecendo. Deus com o propósito, Deus com o seu propósito eterno sendo revelado, né, nessa progressão, nesse desenvolvimento da história. Então, a gente consegue perceber essa economia redentiva, orgânica, governada aí pelo decreto eterno de Deus. Então, nada do que acontece dentro dessa realidade que nós temos é algo que foi por acaso, é algo que um acidente de percurso ali que pegou Deus de surpresa, então Deus passa a ter que lidar com aquilo de uma forma inesperada, né? Então a gente tratou sobre isso de manhã, não quero gastar muito tempo aqui. A gente já também apontou falando que o ponto de partida dessa história é a criação, aquela criação boa, santa, organizada, né, culminando no descanso sabático,
como nós temos lá em Gênesis 2, 1 a 3. O Senhor fez todas as coisas e viu que todas as coisas eram muito boas. Então, ele descansou. Esse descanso não é porque Deus estava fadigado, né? Então, Deus precisou tirar um tempo ali, um repouso. Não, é algo que diz respeito a essa perfeição, essa completude da sua obra, né, concluída. Então, isso tem apontamentos aí para os desdobramentos que nós vamos ver. E a gente percebe aí que com a queda, aí em Gênesis 3, esse descanso ele foi tragicamente perdido. Né? A ruptura não foi apenas moral, mas tá ligado, né? Tá associado. Pactual com implicações escatológicas. Não foi uma questão meramente ali que não teria implicações futuras e até mesmo eternas. Não, isso está tudo envolvido ali. Não é porque o pecado ele foi cometido contra um Deus eternamente santo. Então, o pecado, a transgressão do homem, carrega em si proporções eternas. Não é? Então, por isso que a gente fala aqui que é uma relação pactual com implicações escatológicas. O homem foi expulso do jardim, afetado, né? E essa afetação implica aí no afastamento da presença favorável de Deus, colocando sob um jugo. Que jugo? O jugo da morte, da escravidão, da inclinação da vontade do coração, de onde procede todos os desejos, as vontades do homem. Agora isso está inclinado ao mal, inclinado àquilo que é contra o propósito original de Deus. Né? Então o pecado traz todas essas consequências sobre a vida do homem, dando-lhe então fadiga, dando-lhe então uma série de demérito nessa questão aí. E é interessante que agora, nesse bloco aqui, a Páscoa ela é colocada como um marco decisivo na revelação progressiva da salvação. A Páscoa ela entra aqui como algo pontual, decisivo, enraizado na promessa da semente da mulher, Gênesis 3,15, que esmagaria a cabeça da serpente. Então, avançando já aqui, dando direção à nossa fala nessa noite, a gente pode perceber que a instituição da Páscoa, ela acontece sob a realidade da escravidão do povo de Israel no Egito, certo? A instituição da Páscoa vai acontecer nesse cenário, dentro dessa realidade. E o que é interessante ali perceber é que, dentro desse contexto, Israel é apresentado como um povo impotente. Veja como a própria forma que isso é narrado nas Escrituras, essa condição do povo, é instrutiva. E ela tem apontamentos que não diz respeito a somente a nação de Israel, mas a raça como um todo. Veja que interessante. Israel é apresentado aí como um povo impotente, oprimido e incapaz de libertar-se daquela condição. Se você olhar ali o contexto de Êxodo ali, você vai ver que o povo de Deus cresceu muito, prosperou, né, no sentido de avançar em número. O faraó, que estava ali, aquele que governava, morre, aquele que conhecia José, e aí se levanta um que o texto fala isso, né? Que não conhecia, e aí a coisa começa a tomar outros rumos ali, né? Eles começam a ser oprimidos, eles começam a ser escravizados, trabalhos forçados, uma coisa bem terrível e dolorosa para o povo de Deus. Então, é interessante porque essa condição de escravidão, de dor, de sofrimento, tipifica a escravidão espiritual da raça caída sob o pecado.
tipificando essa relação, né, essa condição de miséria, de alienação de Deus. Então, nesse sentido, o contexto da Páscoa é o êxodo, certo? O contexto da Páscoa ele vai acontecer dentro dessa relação do Senhor livrando, do Senhor tirando o seu povo dessa condição de miséria, dessa condição de aperto. Tá? Então, o contexto da Páscoa é o êxodo, a saída do povo hebreu do cativeiro egípcio, né, onde permanecera escravizado por cerca de 400 anos. E ao longo desse período, isso é muito interessante, né? Preste bastante atenção nesse ponto, porque ele é bem interessante. Ao longo desse período, os hebreus estiveram submetidos a relatos alternativos de origem, das origens, né? E cosmogonias pagãs. Como essa realidade que se vê foi criada, como os deuses trouxeram essas coisas à realidade. Então, eles se desenvolveram dentro dessa realidade pagã, onde existia uma cosmovisão que não reconhecia o Deus verdadeiro, o Deus criador, como Deus que criou, sustentava e provia todas as coisas, mas eles tinham um panteão ali, né? Teogonias, cosmogonias que trazia uma explicação, digamos assim, acerca do mundo criado. Né? Então, isso é muito interessante. Então, eles foram expostos por um longo tempo. Quantos anos a pessoa mais velha que tem? Não precisa falar não, né? Só para a gente considerar. Eu sabia que ele ia falar. Mas você imagina, não é, quanto a gente é moldado por um tempo que a gente vive aqui hoje. Bota aí, 80, 90 anos. No muito aí, já bem debilitado, já bem ruinzinho, 100 anos. Minha avó faleceu com 101 anos, ela estava bem, viu? Mas enfim, quanta coisa você não é influenciado pelo seu tempo, pela sua época, pela cosmovisão que te cerca, pelo mundo, pelas tendências. Imagina um povo nascendo uma geração, morrendo, vindo outra, no meio dessa realidade pagã, não é? Que desconhece o Senhor, que tem, não somente desconhece o Senhor, né, mas que tem uma gama de deuses, o sol, o Deus do Nilo, o Deus da água, o Deus do vento. Né? Então, eles foram expostos a esse panteão de deuses do Egito. E apesar, isso é bom que se diga, apesar da preservação, porque tinha essa preservação do verdadeiro relato criacional, pela tradição oral, isso era transmitido, né, de pai para filho, de alguma forma isso ainda acontecia. Mas essas influências pagãs provavelmente impactaram de alguma forma a cosmovisão do povo de Deus. Não é? E em algum nível esses relatos poderiam moldar, e aqui que está a questão, e a gente vai ver na própria relação com o Senhor, na preocupação, tá, digamos assim, do Senhor para com o seu povo, na própria entrega da lei. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás imagem, não criarás, criará imagens. Né? Então, esses relatos poderiam moldar algo da compreensão que eles tinham de si mesmos, dos outros, do mundo e do próprio Deus, podendo impactar, como nós vamos ver isso, significativamente, o relacionamento deles com o Senhor. Então, quando olhamos aqui, irmãos, para o contexto que envolve a libertação do povo, e a Páscoa, né, esse evento aí, nós percebemos exatamente esse cuidado do Senhor, não somente em livrá-los da opressão, mas de educá-los, de dar algo a eles que fosse significativo, que trouxesse isso à memória, que
que trouxesse ensino real para a vida desse povo, né, por meio dos seus feitos poderosos, né, como acontece no Êxodo. O Êxodo não foi apenas uma libertação política, tá? Não foi apenas uma libertação política. E isso tem que ficar muito claro, porque no texto de Êxodo 12:12, nós vamos perceber que o que acontece ali foi um julgamento soberano do nosso Deus, do Deus Criador, do Deus verdadeiro, aos falsos deuses que estavam ali, impregnados na cultura, no meio daquele povo que Israel, que o povo hebreu ali foi, no caso, desenvolvido ali. Abra aí Êxodo 12:12. Veja. Êxodo 12:12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Veja aí agora. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O Senhor, nesse evento, nesse momento aqui, na libertação do seu povo, ele não estava simplesmente tirando o seu povo debaixo de um jugo de escravidão, debaixo dessa realidade opressora. Né? Ele estava mostrando, vindicando a sua autoridade de ser o dono de toda a criação, de ser o criador de todas as coisas, aquele que deveria estar recebendo a glória, o louvor, a adoração da sua criação, mas que a criação tinha pervertido isso, subvertido isso para adorar falsos deuses. Ele estava vindicando a sua glória, fazendo com que esses deuses fossem humilhados, mostrados como nada diante do seu povo, para que o seu povo não saísse de lá iludido com aqueles falsos deuses, ou pondo a sua fé, a sua esperança, a sua expectativa de alguma forma naqueles falsos deuses que lá eles viram, ou eles ouviram, de alguma forma foram influenciados. As pragas, em Êxodo 12, serviam para desmantelar sistematicamente um panteão de falsos deuses que sustentava a cosmovisão egípcia. Diante dos olhos do seu povo, ele fez isso, ele teve esse cuidado de desmantelar isso diante dos olhos do povo. Ele poderia, irmãos, Deus tem todo o poder, ele poderia ter falado, vai lá, fala com o Faraó vai libertar vocês, se ele não libertar, eu fulmino ele morre, cai duro, cai todos os egípcios duros, vocês saem e vão embora. Não! Ele fez, vai lá, fala que é para libertar meu povo, para que aconteça isso, para que ele me adore, para que ele me busque, para que ele faça culto a mim. E eu vou endurecer o coração dele para que ele não deixe vocês irem. E eu vou manifestar a minha glória. Deus poderia ter acabado com tudo ali assim, ó. Mas ele fez questão de passar por cada um desses deuses, ferindo, tocando, mostrando que eles não são deuses. E é interessante na própria forma como o Senhor fala, quando Moisés chega para ele e fala assim, tá, mas o Senhor está me chamando, está me vocacionando para ir lá, mas eu chego lá, eu falo o quê? Que quem me enviou? Fala assim, o eu sou. O eu sou. Fala que aquele que existe, aquele que é. Aquele que está acima de todos. Aquele que é o único e verdadeiro Deus da criação. Mandou você. Você está sob a autoridade máxima do Deus Criador. E é isso que acontece ali, irmão. Deus está, antes de tudo, vindicando a sua glória, o seu direito. Eu acho muito interessante uma proposição que um pastor presbiteriano faz. Eu não sei se eu vou lembrar ela na íntegra. Mas ele fala algo acerca desse princípio. Se Deus não é criador, ele não tem direitos legais sobre a sua criação. Então, poderia existir essa dualidade, essa disputa entre esses possíveis deuses. Essa teogonia seria algo possível.
Mas se ele é o Criador, se ele é o único e verdadeiro Deus, ele tem o direito legal sobre toda a sua criação, e ele faz e ele vindica a sua glória, porque ele é o dono daquilo. Quando ele vê a sua criação que foi feita, que foi estabelecida para um propósito que ele determinou, isso sendo distorcido pela própria criação, dando mérito a falsos deuses, a ídolos, isso é extremamente ofensivo, asqueroso, diante dos olhos do Deus verdadeiro. O que Deus faz ali não é simplesmente tirar o povo dessa condição, mas é deixar isso claro diante dessa realidade. Então, fechando essa questão aqui, ao transformar o Nilo, aquelas águas ali em sangue, Deus estava humilhando, mostrando a falsidade do Deus Rapi, né, o Deus do Nilo. Ao escurecer o sol, trazia aquela negridão ali, aquelas densas trevas. Deus envergonhou Ra, o Deus Sol Supremo, e existem vários aqui, né, que a gente poderia ir pontuando aqui. Ao enviar trevas e granizo, ele demonstrou o domínio sobre os elementos que os egípcios divinizavam. Ele mostrou, olha, eu domino sobre todas essas coisas, vocês buscam essas coisas, mas elas não são nada. Olha como eu governo tudo, é tudo a meu dispor, é tudo meu. E, irmãos, veja como isso é interessante. Porque, de uma forma geral, isso reflete a condição do homem como um todo. Reflete a condição do homem em geral. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Já dizia João Calvino, né? E essa é uma preocupação constante do nosso Deus sobre o coração do seu povo. Isso é uma preocupação constante no coração do Senhor, sobre o coração do seu povo, sobre o seu povo não criar essa mentalidade, não desenvolver isso no seu coração. E isso é expresso e formalizado na própria lei, quando ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Isso é interessante, irmãos, porque a diferença entre aquele povo pagão, idólatra, mergulhado em idolatria, falsos deuses, a diferença entre eles e os hebreus é a graça salvadora de Deus manifesta a eles. É a única coisa que distingue. Porque todos são potencialmente capazes, né? O próprio povo de Deus, dentro da aliança, você vai ver eles levantando ídolos. Veja que ironia, veja, quando eles chegam, quando eles saem aqui, né? Esse aqui é o start, quando o Senhor tira ele livra eles da escravidão, eles caminham. Quando eles chegam no sopé ali, no pé do Monte Sinai, e o Senhor vai formalizar a sua lei. Moisés está lá no alto do monte, escrevendo, Deus estava escrevendo a sua lei. Lá embaixo estava o povo construindo um ídolo, um bezerro de ouro. O Senhor estava lá em cima, colocando para Moisés: trazendo isso à memória. Vamos lá, Êxodo 20, não é isso? Não estava no script não, mas eu acho que é isso. Êxodo 20. Tente visualizar essa cena enquanto a gente lê. Tente visualizar essa cena aqui. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás
para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lá embaixo estava o povo, engendrando, articulando algo contrário ao propósito para o qual Deus libertou eles. Então, é bom que a gente perceba essa realidade aqui, porque o que fez Deus libertar o povo do Egito não foi quem eles são, não foi, na verdade, algum mérito, alguma coisa, algum brilho diferenciado que Deus viu nesse povo. Quando Deus vai falar isso lá, eu não lembro se é com Jeremias ou com Ezequiel, o Senhor vai falar assim: olha, quando eu escolhi vocês, eu não escolhi porque vocês são a maior nação. Não. Vocês eram, no caso, existiam muitas outras nações, né? Muitos outros povos maiores e mais poderosos que vocês. Eu não escolhi vocês por causa disso. Então, a causa não está no povo, não está em quem eles eram. Então, é interessante porque é nesse cenário de juízo sobre todos os deuses do Egito que vemos a realidade da 10ª praga, que é um ponto crucial aqui para a realidade da Páscoa e para a realidade dessa libertação que nós vamos ver, a morte dos primogênitos. Aqui, uma verdade teológica central é estabelecida nesse evento que acontece ali e na forma como isso acontece e que Deus estabelece aqui, que é a redenção exige juízo e o juízo exige satisfação. Tá? O ponto aqui é esse. O anjo da morte não faria distinção baseada na etnia ou na moralidade dos habitantes da casa. Hebreus, e esse é o ponto, hebreus e egípcios eram igualmente pecadores diante da santidade de Deus. A única diferença naquela noite, irmãos, não estava em quem estava dentro da casa. Não estava no potencial do coração que estava lá dentro, mas no que estava sobre a porta da casa, na representação, naquilo que estava ali. O sangue do Cordeiro Pascal, aplicado nas ombreiras, não era um amuleto ali, não era algo supersticioso, nem um símbolo qualquer, era um sinal objetivo de substituição penal. Substituição penal. Onde o sangue estava, a morte, o juízo não entrava. Por quê? Por quê? Porque aquela família era justa? Porque aquela família era boa? Não. Mas porque a morte já havia acontecido ali. Tinha um símbolo, um sinal ali. Um substituto inocente havia morrido no lugar do primogênito culpado. No lugar daquele que lá dentro estava culpado. Mas tinha um selo ali, tinha uma marca ali. Irmãos, eu poderia gastar horas aqui falando com vocês sobre aliança. Mas isso é o que significa aliança. É esse selo de Deus, é essa marca de Deus sobre o seu povo. A justiça de Deus foi satisfeita na morte do Cordeiro, permitindo que a misericórdia de Deus alcançasse a família. Então, aqui nós temos aquilo que nós tocamos no assunto da introdução ontem.
um princípio fundamental na teologia bíblica e na sistemática também, né? Vamos puxar aí para essa via, que é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Abre Hebreus, que aqui nós vamos ver como o autor neotestamentário olha para essa realidade, como ele define isso. Abra aí, quem abrir, por favor, pode ler em voz alta e clara. Hebreus 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O ponto é que a Páscoa ensina a Israel que a sua libertação não se dará por força política, por mérito moral ou até pelo progresso espiritual deles, mas se dará exclusivamente por meio de um ato gracioso de Deus fundamentado em sangue vicário. Nessa realidade de substituição, o derramamento de sangue. E quando nós olhamos para toda a estrutura sacramental, quando nós olhamos para toda a estrutura que aponta para essa relação aí no Antigo Testamento, nós vamos perceber isso. Que esse derramamento de sangue, ainda que não fosse algo conclusivo, definitivo, ele estava tipificando, ele estava apontando como que algo provisório, mais eficaz, como nós lemos na confissão também ontem, provisório, mais eficaz por aquele tempo, para trazer o povo de Deus a essa realidade de fé, de esperança, de confiança na provisão de Deus. Irmãos, aqueles que foram crentes, que morreram sobre essa fé no Antigo Testamento, eles foram justificados, eles foram salvos, porque eles creram nisso. Eles não foram salvos por outro evangelho, eles não foram salvos por outra forma. Assim, chega a ser ridículo o que eu vou falar aqui, mas eu já vi, já ouvi, né? Pessoas tentando articular essa realidade que nós estamos falando aqui, sobre a justificação e a salvação desse povo, sobre essa dispensação, como que de outra forma no Antigo Testamento. Isso não existe. Eles foram salvos por fé no Messias prometido, naquele que viria. Eles caminharam crendo nessa promessa e eles morreram sob essa fé. E eles foram justificados confiando no Cristo que viria. Nós, do lado de cada cruz, nós igualmente confiamos nessa obra consumada, né? No cumprimento disso, na pessoa e obra do nosso Redentor, que nós somos salvos por fé. Então, isso é extremamente crucial aqui. É extremamente crucial aqui. E avançando aí, para a gente não estender muito, teologia, isso que eu vou falar aqui é redundante, né? Mas a teologia reformada confessional compreende a Páscoa como um tipo, isto é, uma realidade histórica verdadeira que aponta para uma realidade maior e definitiva. O Cordeiro Pascual, ele possui eficácia redentiva, ele não possui, no caso ali, eficácia redentiva em si mesmo, sua função é tipológica. Como nós falamos pela manhã, ele é uma sombra. E essa compreensão, irmãos, impede tanto o reducionismo judaizante quanto
o espiritualismo abstrato dessa realidade. A Páscoa é real, histórica, instituída por Deus, mas provisória. E vocês vão entender onde eu quero chegar, onde nós vamos chegar aqui com essa realidade. Ela é real, histórica, instituída por Deus, mas provisória. E a sua repetição anual testemunha a sua insuficiência final. Eu não estou falando da sua insuficiência para cumprir aquilo para o qual ela foi dada naquele tempo, sob aquela administração, como sombra, como um tipo. Não, mas ela é essa repetição que nós vamos observar aí, anual, testemunha a sua insuficiência final. Se o sangue do Cordeiro fosse definitivo ali naquela conjuntura, não haveria necessidade de repetição. Abra comigo Hebreus 10. Hebreus 10, 1 a 4. Veja que interessante o texto que temos aqui, embora ele tenha alguns outros pontos aqui. Mas veja que interessante, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Veja que interessante. Então, dentro dessa estrutura, dentro dessa realidade, isso significou, isso cumpriu os propósitos dessa revelação que estava progredindo na realidade do povo de Deus. Mas ela se mostra, por essa repetição, como insuficiente. Então, a própria estrutura da Páscoa, ela cria expectativa. Ela não aponta para si mesma, mas ela cria expectativa, ela cria um anseio, ela cria esse aguardar expectativo. Ela aponta para o dia em que não haverá mais a necessidade de cordeiros, porque o verdadeiro cordeiro terá sido oferecido de uma vez por todas. Então vejam, irmãos, mais uma vez como Deus graciosamente educa o seu povo na linguagem da redenção. O cordeiro sem defeito, né, todo aquele simbolismo ali de examinar o cordeiro, né, o cordeiro tem que ser sem defeito, o sangue aplicado, né, a libertação seguida da peregrinação no deserto. Tudo isso serve para moldar a mente de Israel para esperar uma redenção maior, plena, definitiva e escatológica. E no Novo Testamento, essa expectativa encontra o seu cumprimento pleno na pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é interessante, né? Não por acaso, a sua morte, a morte do nosso Senhor Jesus, ocorre no contexto da celebração da Páscoa. A cronologia da paixão não foi acidental, não foi meramente eventos políticos que cruzaram, que calhou ali de cruzar e isso aconteceu ali, não. Mas foi uma orquestração da providência, para que então o povo olhasse para essa realidade que estava caminhando e quando chegasse ali, eles visualizassem aquilo ali como que em sincronia acontecendo. E eles percebessem isso, Deus estava cumprindo plenamente, definitivamente, de uma vez por todas, aquilo que era necessário.
O Pai ordenou a história de tal modo que o antítipo, Cristo, sofresse no mesmo momento em que o tipo, o Cordeiro, estava sendo sacrificado no templo. João Batista já havia antecipado essa leitura, né, ao declarar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E isso é extremamente interessante. Eu criei aqui meio que um mapa, depois quem quiser, né, dessa relação. Um mapa não, né? Mas um pequeno gráfico aqui que a gente consegue visualizar essa sincronia, essa relação acontecendo, né? Essa relação, né, que é colocada ali em Êxodo, né? O cordeiro devia ser separado 10 dias. No 10º dia do mês, inspecionado, ele devia ser sem defeito. Nós vemos isso em Cristo. Né? Jesus entra em Jerusalém e é inspecionado pelos líderes religiosos por dias ali, sem que achem culpa nele. Ele é colocado diante dos olhos daqueles homens, ele é colocado diante dos olhos do povo, ele passa por um escrutínio e eles não encontram defeito, não encontram pecado nele. Nós temos uma série de textos, mas o texto lá de Lucas 19, João 18, 38, vai dizer, no final das contas, esses homens que testaram ele, que colocaram ele sob prova, ele vai falar assim: não acho nele crime algum. No final das contas, aquele homem que interrogou e que fez todo aquele processo ali, não acho nele crime nenhum. É o Cordeiro sem defeito, é o Cordeiro imaculado, é o representante perfeito da raça caída. O Cordeiro deveria ser sem essa mácula. O sacrifício ocorria entre as 2h, crepúsculo da tarde, né, do dia 14, né? E nós vamos perceber que a crucificação, Jesus expira na cruz, no mesmo momento em que os cordeiros eram degolados no templo para a festa. Mateus 27, 46 a 50. E vários outros pontos aqui que trazem essa convergência. Da realidade de cumprimento do nosso Senhor Jesus Cristo a essas coisas, nos mostrando diante de todos que Ele era o Cordeiro de Deus. Ele era a substância daquilo que o povo viu e celebrou durante anos, ano após ano, ano após ano. Então, dito isso, irmãos, Cristo não apenas participa da Páscoa, Ele a completa. Ele toma os elementos e os interpreta a partir da sua pessoa. E é interessante, rapidamente, percebermos aqui como, nesse bloco ainda, a festa dos pães asmos está organicamente conectada à Páscoa. Organicamente conectada à Páscoa. Inclusive aqui, biblicamente, no texto que a gente leu inicialmente, de Levítico 23, elas foram colocadas ali como que em um bloco festivo, em um único bloco festivo. E em outros textos do Antigo Testamento, como Êxodo 12, 14 a 20, ele é tratado dentro dessa realidade desse bloco. Então, percebam bem, se a Páscoa trata da libertação da pena do pecado pelo sangue, a festa dos pães asmos, que temos em Levítico 23, 6 a 8, que começa imediatamente no dia seguinte, trata da libertação do poder do pecado na vida do povo. O que isso significa?
efetivamente? Para onde isso aponta? Ou seja, se a Páscoa trata de como somos salvos do juízo, ou seja, na justificação, Deus justificando, declarando justo o pecador, a festa dos pães asmos trata de como vivemos após a salvação, ou seja, ela aborda a realidade da santificação. Ela vai apontar para essa realidade. Então, observe essa realidade que nós temos aí, essa própria estrutura que temos em Levítico 26. A Páscoa durava esse dia, né? Um dia. A festa dos pães asmos começava imediatamente depois e durava 7 dias. Isso não é um detalhe trivial, irmãos. Isso não é um detalhe trivial. Né? A Páscoa aí, ela aponta para o momento único da nossa conversão, na justificação. Nós fomos comprados pelo sangue do Senhor. Isso é um ato. Né? Isso é um ato. Essa realidade dos pães aqui, dos pães asmos, 7 dias, apontam para a totalidade da vida cristã, né? Da vida do povo de Deus. E o que é mais interessante, ao aplicar a realidade dessa festa aí, né, desse bloco aí, em 1 Coríntios 5, verso 7, abra aí rapidamente. Paulo vai fazer uma afirmação muito interessante, mas que a priori, né, a princípio aqui, ela vai parecer contraditória numa leitura apressada. Veja o que ele vai dizer aí em 1 Coríntios 5, verso 7. Ele está olhando para esse bloco, ele está olhando para essa realidade que nós temos ali, descrito em Levítico 23. Ele vai dizer, lançai, falando com a igreja, tá? Falando com a igreja de Cristo. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Veja, né? Soa como paradoxo. Como se ele estivesse dizendo, limpem-se porque vocês já estão limpos. Como se ele estivesse falando assim, olha, limpem-se. Vocês já estão limpos. Como é que é isso? Né? Mas parem para pensar nessa realidade que Paulo está colocando aqui. Se eles já são sem fermentos, ou seja, puros, por que precisam lançar fora o fermento? Conseguem ver isso? Então, aqui está o coração, o princípio que envolve essa realidade da santificação e que Paulo vai interpretar aqui, trazendo essa realidade. Então, em um primeiro aspecto, quando Deus olha para nós, Ele nos vê unidos a Cristo, a nossa Páscoa. Né? Portanto, Ele nos declara sem fermento. Esse é o ponto interpretativo ali. Ele nos declara como sem esse fermento. Aos olhos da justiça de Deus, somos santos, puros e justificados. E essa é a nossa nova identidade diante de Deus. Ou seja, isso é o que Ele fez em nós, por meio dessa justificação. E aí vem o ponto seguinte, que é algo ligado e que não pode ser desconectado dessa realidade jamais. Foi o ponto que o pastor falou na confissão aqui. Que é como respondemos a isso? Embora sejamos declarados santos, ainda vivemos em um corpo que luta contra o pecado, contra essa natureza. O velho fermento, né, são os pecados remanescentes, a malícia, o orgulho, estão presentes em nossas vidas. Portanto, a ordem de Deus não é, e percebam isso, não é como se Deus estivesse falando aqui, limpem-se para que eu os aceite. Purifiquem-se, santifiquem-se para que eu, então, aceite vocês. A ordem é, vocês já foram aceitos, vocês já foram limpos. Vivam de acordo com essa limpeza. Vivam de acordo com isso. Então, a teologia por trás desse bloco festivo aí, Páscoa e Pães Asmos, nos ensina que não existe
justificação sem santificação. Vocês conseguem perceber a forma didática como o Senhor está conduzindo o seu povo, desde os primórdios, desde o início? Ele está falando aqui, olha, eu estou livrando vocês dessa condenação, mas não é para que vocês vivam com o coração de vocês escravizados no pecado, escravizados nessa condição. Vocês estão sendo libertos disso. Vocês estão sendo libertos disso. Nós podemos aí, irmãos, ver essa dádiva graciosa do Senhor nos sendo entregue sob o Novo Testamento, na pessoa e obra do nosso Senhor. Essa realidade não é mais uma promessa distante, mas é uma realidade inaugurada, ainda que não consumada, mas ela foi inaugurada. Nós entramos no descanso do nosso Deus, mas ainda aguardamos esse descanso, nós ainda estamos nesse caminho de santificação. Mas essa relação ali que a gente viu na exposição da manhã, ela foi de alguma forma restaurada. Mas nós ainda caminhamos rumo a essa consumação. Quero trazer aqui algumas explicações finais para nós do nosso estudo acerca do que nós falamos. Como é comum no contexto evangélico atual, né, especificamente no período do mês de abril, né? Mês de abril aí, o surgimento de postagens, cronogramas e eventos que tratam a Páscoa como se ela integrasse o calendário litúrgico da igreja cristã, né? Muitas vezes aí com linguagens e práticas que ecoam de alguma forma ali aqueles eventos que nós vemos ali no Antigo Testamento. E ainda que bem intencionados, tá? Ainda que bem intencionados. Tais iniciativas, irmãos, tais ações revelam uma confusão teológica entre tipo e cumprimento, sombra e substância. Sombra e substância. A estrutura rígida de semana, da Semana Santa, e a obrigatoriedade de observar a Páscoa como uma festa anual sagrada, não são heranças diretas são heranças diretas do desenvolvimento litúrgico do catolicismo romano, que buscou ali formalizar essas práticas, né, colocá-la novamente à vista do povo. Né? Prática essa que o apóstolo Paulo via com grande preocupação, tá? Como nós temos aqui no texto de Gálatas e de Colossenses, Gálatas 4, 10 a 11, vocês podem ler, e Colossenses 2, 16 a 17. Só que o ponto que eu quero falar aqui antes da gente fechar é, do ponto de vista confessional, e quando eu falo confessional aqui, eu estou falando acerca dos nossos documentos que subscrevemos, documentos de fé. A Páscoa não pertence ao calendário litúrgico da Igreja do Novo Testamento. Tá? A reforma nos devolveu a centralidade do dia do Senhor, o domingo. Isso converge ali. Tá? Isso converge ali. Para nós, todo domingo é dia de celebração da ressurreição do nosso Senhor. Nós não precisamos de uma data anual, né, para validar a ressurreição. Deus nos deu um dia semanal para isso. Interessante
você perceber essa realidade, porque quando a igreja supervaloriza a Páscoa anual dentro desse sistema de tipos ainda, de sombras, ela tende a inadvertidamente esvaziar. E aí você vê o pouco caso que muitas igrejas dão ao dia do Senhor, e quando chega esses eventos, eles querem mostrar, eles querem fazer, um monte de coisas. Isso tende a esvaziar a importância dos outros 51 domingos do ano. A nossa realidade diante desse cumprimento é Cristo. Ela é regulada pela sua palavra, não pelo calendário lunar, ou papal, no caso, Mas aqui eu quero dizer uma palavra ainda final, que isso não significa que nós desprezamos tudo isso que a gente falou aqui. Nós desprezamos a Páscoa veterotestamentária, nem um tipo de negação do seu valor teológico. Pelo contrário, ela é profundamente estimada como parte da revelação progressiva de Deus, como fundamento para a nossa compreensão da redenção. Contudo, seu lugar hoje não é o de observância ritual, mas de interpretação cristológica. Tá? A gente não pode cair nessa onda do pragmatismo, nessa onda do mundo, movido pelo comércio, movido pelo dinheiro, pela religiosidade nominal, movido pela tradição, destituído da revelação. Nós não podemos seguir essa onda. É como se nós estivéssemos ali revivendo essas coisas. Mas alguém pode perguntar, mas Fernando, nós não podemos aproveitar tal oportunidade para memorar isso, para trazer essa realidade como um ponto de proclamação? Sim, podemos aproveitar. Podemos aproveitar que o mundo está falando disso para pregar o evangelho verdadeiro. Contudo, não o fazemos porque a data possui algum tipo de poder místico, litúrgico em si, mas pela liberdade cristã de proclamar Cristo em todo tempo. A gente tem que perceber essa realidade. Nós temos essa condição de liberdade de pregar Cristo, de expor essas verdades, culto a culto, domingo a domingo. Nós não podemos cair nessa onda aí de achar que isso seria voltar às sombras. Isso seria voltar às sombras. Hoje nós temos uma realidade realizada diante de nós. E quantas vezes nós desprezamos isso, de memorar isso, de celebrar isso, de nos deleitarmos nessa obra que foi realizada em Cristo Jesus, fazendo as nossas coisas, buscando as nossas atividades, enquanto poderíamos estar vivendo esse momento deleitoso na presença do Senhor, na comunhão dos santos. Irmãos, isso é algo que a gente precisa rever. Tá? Isso é algo que a gente precisa rever. Isso precisa ser uma preocupação nossa. Tá? Nós não somos conduzidos pela influência do nosso tempo. Nós não somos conduzidos por moda. Nós não somos conduzidos pelas práticas do nosso tempo. Nós somos conduzidos pela verdade, pela revelação de Deus. Quando a gente despreza essa construção da revelação, a gente perde muito. A gente perde muito. Que o Senhor nos abençoe,
Que o Senhor nos dê olhos bem abertos para enxergar essa realidade que temos diante de nós. E como povo do Senhor, né, nos reunirmos para nos deleitarmos na sua presença, na comunhão dos santos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, Deus bendito, como é bom, Pai, como é bom terminar esse dia do Senhor, ainda que em uma realidade um tanto atípica nossa, no nosso ambiente de culto, mas ainda com o teu povo reunido, Pai, com a nossa mente, com o nosso coração voltados para toda essa realidade que temos visto aqui. Como é bom, Pai, sermos expostos a essas verdades, a essas realidades, que não serão plenamente absorvidas em nossos corações, sem que estejamos, ó Pai, expostos, sem que estejamos dispostos a olhar e a observar e a buscar constantemente, Senhor, o entendimento delas na sua palavra e naquilo que ela nos ordena. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê, ó Deus, direção, gozo e alegria, Pai, para vivermos essas realidades como teu povo. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.